Olá, eu não sei como você nos encontrou, mas sente confortavelmente e nos escute. Você está no Conexão História. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui neste programa super especial para falar com o professor Gildo Adriano, que daqui a pouco vai se apresentar para a gente. E eu estou aqui acompanhado de um ex-aluno e agora colega, professor, mestrando em História Pública, também podcaster, o Daniel. Mas antes do Daniel falar, é importante, né, eu também me apresentar, que esse programa ele vai aparecer em vários feeds. Para quem não é ouvinte do Fronteiras não me conhece, eu sou o Marcelo, sou professor da UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui na cidade de Uberaba, Minas Gerais, e sou um dos produtores do podcast Fronteiras no Tempo. E estou aqui hoje, né, como Daniel, como eu disse. Daniel, se apresente aí para os nossos ouvintes. Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa retomada deste podcast, né, com parcerias, e ele pede uma apresentação especial, né? Esse episódio em específico, ele vai sair no Labcast, depois de um longo tempo sem publicações de podcasts, por diversos motivos, né? E esse também é o primeiro episódio gravado em conjunto entre esses três podcasts, né? O Fronteiras no Tempo, um dos primeiros podcasts do Brasil, focado em história, o Labcast e o Conexão História, que é o meu podcast que estamos em desenvolvimento agora, que vai ser o motivo da minha dissertação. Aqui quem fala com vocês é o Daniel, como o Marcelo já falou, e faz um tempo que não estamos falando daqui, né, no Labcast. E é um prazer retomar essas atividades. Eu concluí minha graduação na UFTM, fui orientado do Marcelo, né, e prossegui com os estudos e hoje estou aqui no mestrado acadêmico em História Pública na Unespar de Campo Mourão. Mas como esse episódio ele é um episódio especial, hoje nós vamos ter um convidado muito especial que está diretamente da Angola, né, o professor mestre Antônio Gildo. Ele é mestre de ensino de História da África pelo Instituto Superior de Ciência da Educação da UILA, onde também atua como professor docente. Desde já nós agradecemos ele ter aceitado o nosso convite e gostaríamos de dar um espaço para você explicar um pouco sua trajetória, professor. Ora, muito obrigado, agradecido pelo convite aí nesse podcast do professor Marcelo, na organização, e o Daniel, também professor, colega agora. Muito obrigado por esse convite. Antes de mais, gostava então de saudar a todos que nos acompanham nesse programão muito interessante e também que vem compartilhar muito saber em torno do que é a África, a negritude e a própria consciência negra. Então, eu sou Gildo Adriano, assim mais conhecido, Gildo Adriano. Sou adscrito ao ICED Willa. O ICED é o Instituto Superior de Ciências da Educação, vocacionado à formação professor em distintas áreas de saber, do qual a história de África é uma das grelhas curriculares do programa de ensino de história de África. Sou ICED desde 2014, lecionando aí as cadeiras de História de Angola, História da África. A própria História da África ela é aqui dividida em três partes. Tem História da África 1, História da África 2 e 3, as quais têm sido minhas cadeiras de preferência e área também de investigação. Oriento teses do nível de licenciatura. Temos participado em outras conferências a nível nacional aqui, tanto nas faculdades do ISP. O ISP é o Instituto Superior Politécnico Independente, Faculdade de Benguela, do AMBO, onde somos convidados a partilhar algumas experiências a nível da academia aqui angolana. Tirando esse aspecto, temos feito ultimamente ali uma parceria
parceria com a Unespar, né, que é a Universidade Estadual do Paraná, onde tivemos um evento formativo em linguagens e saberes tradicionais da África, e tivemos aí a apresentar sobre os povos do sudoeste da Angola, fazendo uma revisitação à etnografia dos povos da Angola, num estudo de povos mais ligados à tradição e à ancestralidade africana. Tanto tem sido essas nossas linhas, mas a linha de pesquisa nossa é muito voltada para a história de África, na sua temática sobre os processos de descolonização, questões sobre fronteiras e o emergir dos novos estados africanos, os estados falhados ou fracassados em África, 6 razões, tanto num processo assim, aí o Brasil é muito designado de decolonialidade. Ora, muito obrigado, penso que em termos de minha apresentação é tudo. Se houver alguma questão relativamente a isso, poderemos estar abertos ao que for durante a pergunta. Obrigado. Muito obrigado, professor Gildo. Muito obrigado também, Daniel. Só pela apresentação do professor Gildo, já fiquei com algumas questões aqui. Dá para ver que ele trabalha com bastante temas interessantes, que eu tenho certeza que chamam a atenção do nosso ouvinte também, como por exemplo, a questão do estudo e do ensino de história de África em Angola, mas eu acho que a gente pode conversar sobre isso outro dia, porque também me interessa pelo que a gente planejou conversar, que é a passagem sua, professor Gildo, aqui pelo Brasil, né, no ano de 2023, quando o senhor aqui esteve e, coincidentemente, estávamos no momento de comemorações da consciência negra, né, um momento que a partir de 2024 passa a ser um feriado nacional no Brasil e que tem, todos os anos, ele tem despertado cada vez mais debates públicos na sociedade brasileira, né? E ficamos, né, eu e o Daniel, muito interessados em saber e pedimos assim para o senhor compartilhar conosco as suas impressões sobre como se deu, como nós fazemos, as suas impressões sobre os nossos debates a respeito da consciência negra, do ponto de vista dos estudos, das reflexões que o senhor tem feito ao longo dos anos. É muito interessante, eu depois de visitar aí o Brasil e ter contato com uma literatura afro-brasileira também, e sobretudo olhando para um processo que vem tão do lado da escravatura, e que a parte dessa constituição do tecido social do Brasil aí me levantou uma questão de que estão quase perto de uma população pela metade, ou 50% da população quase, ou originariamente negra, ou que tem o substrato negro. E então isso chamou uma atenção a olhar que o Brasil é também um povo africano, E se essa consciência nos apela, é também um povo africano na sua Constituição, já tanto desde o processo de 1800 até 1880, e sim, se a memória não falha, 1888. Isso. Então, que vem debatendo com os processos ali da luta, com o processo do fim da escravatura, e que até hoje ainda reminiscentes, indícios fortes de uma consciência que não está completamente desfeita de processos raciológicos, discriminatórios, de desigualdade, chamando a atenção, porque se por um lado há essa consciência que apela à emancipação negra africana, negra brasileira na África, no Brasil, agora estou com muito africanismo aqui, tanto negra brasileira, essa consciência que vem reivindicando o seu papel, tanto na afirmação da sua identidade, do seu modo de ser, e ali me faz lembrar o que o professor Elison País chamava a atenção de variadíssimos conceitos, ou seja, epicídios que se remetem numa literatura, numa consciência transformadora, para que o negro brasileiro se sinta cada vez mais emancipado. Foi tão notório nesse debate que há um conjunto
muito de conceitos densos que levam, por um lado, a olhar a razão da existência desses preconceitos raciológicos, o porquê, e desde o século XIX, estamos a falar de 1888, que a geração zumbi vai se afirmando, vai procurando o seu lugar na teia de um nós brasileiro, podemos aqui chamar um nós brasileiro, um brasileiro, um povo brasileiro que, por sinal, é multiétnico. Acho que é o Estado que coabitam e coexistem variadíssimos povos oriundos de várias latitudes. Estamos aqui a olhar para o Sul, que é um pouco de um centro europeu habitacional no Brasil. Estamos a olhar aqui o centro do Brasil, que recebe uma massa de africano muito denso. Vamos olhar para o norte, que também é uma miscigenação de povos. Por outro lado, os próprios indígenas, seus nativos, acabam por ser aqui, então, um nós brasileiro multiétnico, multirracial, multicultural, e que essa riqueza, ela abarca variadíssimas atenções na literatura aí do Brasil, que me fez, então, pensar que o Brasil são vários Brasis em um só Brasil. Temos estados, temos território, mas temos povos tão diversificados que levam aqui a um emanancial de culturas que podem ser compartilhadas, que podem ser, no conceito, penso que o professor Baú chama muito a atenção a essa sociedade compósita, que tem que olhar que a heterogeneidade cultural leva a que se olhe na dimensão da ética, da dimensão da multiculturalidade, o valor que o outro possa ter dentro da sociedade, no caso brasileira. E assim eu estava a recolocar a ideia de que o negro hoje já é uma identidade que deve conferir ao Brasil também o seu pertencimento. Então, essas ideias chamaram a atenção, mas, por outro lado, há esse nós ao ser construído, dentro desse nós ao ser construído, há ainda a ideia de um entrave, da não aceitação do outro, da alteridade cultural, da diferenciação. E aqui eu fiquei, então, Brasil não é só o samba, o Brasil não é só, então, aquele desporto, no futebol, não é só a capoeira. O Brasil é também outra cultura que deve ser no encruzilhar da etnicidade ou dos povos, um fator de convergência e não mais de divergência. Então, apela aqui à consciência, aqui todos os fatores que vêm de discriminação devem ser pela educação, pelo processo de educação, pelo processo de calhar radiofônico, pela uma difusão de uma literatura muito mais discutido, muito mais falado, para poder, então, termos essa consciência mais expurgada de mitos, no caso, mitos discriminatórios ou razões discriminatórias, que vamos chamar mitos, porque não fazem na consciência atual, não fazem sentido e razão de ser. Eu penso que ainda paro por aqui para podermos, talvez, partilhar questões que ainda temos muito para dar. Isso é verdade. Daniel, já vou deixar você falar um pouquinho também, mas eu queria só aproveitar um ensejo, fazer uma pergunta pro professor, porque eu achei muito interessante a sua percepção, Gildo, que é um olhar africano para o Brasil, né? E é a percepção da multiculturalidade como um fator de uma especificidade brasileira interessante. E isso é algo que, pelo menos durante o século XX, esteve muito presente nos discursos acadêmicos e políticos brasileiros, no sentido de reforçar a identidade brasileira, né? O que acontece é que isso também serviu como mote para que a gente não discutisse estes entraves do que o senhor disse.
disse, né, que são especificamente aqueles ligados à questão racial. Nós fizemos uma nação, uma identidade multicultural e que se manteve excludente pelo viés racial, pelo racismo. Então eu queria perguntar para o senhor quais foram também especificamente as impressões que o senhor teve sobre essa contradição e a percepção que o senhor teve sobre o racismo brasileiro, porque ele não é um racismo como, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Ele tem a sua característica. Qual foram, assim, algumas impressões que o senhor teve sobre isso em conversas ou mesmo estando por aqui? Ora, o espaço para ter essa percepção, claro, foi muito diminuta. De lembrar que eu estive aí, penso, em 20 dias no máximo, 20 dias é muito pouco tempo, e 20 dias no máximo, com a densidade populacional que o Brasil tem, é uma população muito diminuta, é uma gota no oceano. Me chamou a atenção, eu sei. Me chamou bem a atenção, foi em face ao dia que nos despertou sobre o dia da consciência negra aí no Brasil. E então, na turma onde estávamos a conviver, eu para perceber isso por conta de algum testemunho, de alguma narrativa vivenciada, alguma memória vivenciada pelos meus colegas ali. São 4 angolanos e um moçambicano, todos negros, mas que nos seus aportes, nas suas falas, começaram a apresentar algumas ideias sobre essa ideia discriminatória aí nas suas paragens, pelos mercados, pelas lojas, que verificavam um comportamento atípico em relação ao estar e ser-se negro, E nessa conversa percebi que há algo um pouco estranho, porque também, se por um lado tiver essa percepção, por outro lado eu senti um calor afável de um povo brasileiro acolhedor, hospitaleiro, coração aberto, e eu não senti isso nem na loja, nem na rua, e até fui à igreja, também essa atitude, esse comportamento discricionário, uma tendência de um desafastamento para a convivência social. E então, mas a nota que muito chamou a atenção foi exatamente não por conta dos meus compatriotas ali, mas no dia em que a gente discutia sobre a consciência negra africana, a turma houve um mal-estar e uma incompreensão terrível. E eu disse, gente, nós estamos exatamente a tentar construir essas ideias que são antipáticas à ideia de ser-se negro ou ser-se branco, mas estamos a ter atitude aqui. Ali eram os próprios brasileiros, uns de tons mais clarinhos, outros de tons mais escuros, e o ambiente não foi bom, porque saíamos de uma grande lição do professor Elison Paim, que nos brindou com saberes muito fundamentais, sobretudo na ideia de que os preconceitos elas cabem porque ou nascemos no berço assim e acabamos por ser um pouco do espelho da nossa educação do lar da rua, e que a própria educação brasileira tende a dirimir esse fator. Estou aqui a olhar um projeto educativo que visa a integração e a inclusão de negros no mesmo espaço societário brasileiro, enquanto que as próprias famílias, ou algumas, não vamos generalizar, ainda têm sobre o seu pano de fundo do substrato da educação essa diferenciação pela cor, o que a partida é grave. E então a percepção foi essa, de que a depender do ethos social, de que a gente seja incluído, assim, polaridade, vamos aqui dizer, polaridade sobre focos não tanto evidenciados, mas de comportamentos que podem marcar esse posicionamento discriminatório. E então isso chamou a atenção em alguma medida. Compreendi.
É muito bom escutar o professor Gildo, né? Ele falando fez me lembrar da aula em si, que realmente houve esse mal-estar, né, professor? Foi. Que a gente ficou presenciando assim umas falas de alguns dos colegas que colocaram interrogações, né? Colocavam. Mas enfim, já que o senhor falou do professor Elison, né, ele é uma grande referência aqui no Brasil em relação à questão de decolonialidade. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão, porque agora a África está começando a encaminhar, né, para esses olhares decoloniais. E visando essa questão da africanidade e esse compartilhamento desses olhares decoloniais sobre a história africana, como o senhor enxerga essas mudanças de perspectiva sobre o ensino de África, tanto na própria África quanto aqui no Brasil, né? Ora, é muito interessante a questão. Muito obrigado, Daniel. A questão é muito interessante olhar pelo viés da comparação entre a decolonialidade aí, aqui a África e ali o Brasil. Os processos, primeiro, temos que olhar para um processo, penso que vamos olhar para o retrovisor da história. O retrovisor da história. Nós temos aí o Brasil que desde 1822 torna-se independente, mas temos por outro lado uma África que, e o Brasil é o século XIX a ascender à independência. A África, ela começa a ter aqui os seus posicionamentos da autonomia aí ao século XX, segunda metade do século XX. Estamos a falar o mais precoce deles em 1957, que tem que ver com a independência do Ghana, e a seguir o ano 60, que demarca quase toda a África, e também aí o chamado a década de 60 como o ano inaugurado para as páginas da África. Esse processo é tão interessante que a análise da literatura sobre a decolonialidade, ela tome mais apressadamente estudos avançados ali no Brasil e na África. Primeira situação. Segunda situação, fica como que modelo dos estudos de decolonialidade o próprio Brasil. Isso tomamos aqui a peito, porque as literaturas sobre esse processo, do que é, então, a decolonialidade, é comparada para cá, a nossa realidade africana, ao que chamamos de sintomas do neocolonialismo. E repara, a África torna-se independente nas décadas de 70 e as realidades portuguesas um pouco mais tarde, nas décadas de 70, tanto o país africano que toma primeiramente a independência em África foi de Amílcar Cabral, São Tomé, Guiné-Bissau e São Tomé. Então as duas em 1974. Aí, depois, ano a seguir, 75, as demais realidades. Ora, esse processo tanto é visto e analisado para falar da decolonialidade. Primeiro temos que entender o processo que Bender fala da questão da situação colonial em África. Processos que levaram sempre, que conduziram ao processo da descolonização ali para a independência. Ele tem que ver sempre com as explorações, quer no seu nível geral política, sobretudo aí, a procura da autonomia, quer do ponto de vista econômico, cultural. E a narrativa que fundamenta, quer de Aimé Césaire, o retorno à casa do meu pai, Antoine Nampia, o próprio Cheikh Anta Diop, a terra natal, ou a África para os africanos, remetem sempre à questão da busca da autonomia africana, da identidade africana, da sua cultura. E por quê? Por conta de um processo que visou fazer com que dirimir ou excluir a cultura negra africana. Recordar, a língua africana foi proibida de ser falada nas escolas, negada de ser escrita, as formas de se chamar
tornar civilizados tinham que estar mais próximos ou similares do Ocidente. Então, aqui estamos a falar então do princípio da ocidentalização da África, que pretendia soterrar todo o processo de cultura africana autêntica. O próprio processo de cristianização também acompanhou essa envoltura da cultura e da religião, também procurando assim substituir todo um processo das religiões conhecidas africanas. Ora, esse processo tomado a peito, caríssimos, torna-se hoje num fator profundo de estudos decoloniais. Só para vos dar aqui um exemplo, eu venho do Brasil, o Daniel presenciou ali, e eu vesti-me de africano, coisa que eu tenho feito aqui, mas não com calções, tá? Eu coloco o bubu, que é bem grande, chega até os pés, e as minhas sandálias tradicionais, que aqui chamam no cato. Mas desta vez, aqui, eu vou à aula com aquela roupa, Daniel, você viu aí, linda, bonita, eu gostei de ver, a minha esposa gostou de ver. E fui à escola de calções e com aquelas sandálias. Mas tive colegas que interpretaram muito mal. Que professor é esse? Que instituição de professor estamos a ensinar? Que modelo de professor pretendemos passar? Quando um professor vai de calções, vai dessas chinelas, pronto. E então, aqui já estamos a ver que há um processo que a nossa mente opaculizou, está mesmo opaco, por forte presença da ocidentalização, Eu fiz uma pergunta a alguém, professor escrito, contra mim, eu disse, pronto, imagina que viesse um instante de lá do interior da nossa terra, lá do interior, lá dos fundos, que veste-se do seu modo tradicional, não teria cedido entrada na nossa instituição por isso? E de fato, essa pergunta encontrou uma outra resposta ao particular que chamou uma atenção, e é questão mesmo de estudarmos, isso é muito sério, é questão de estudar. O que significa nas nossas instituições jurídicas, estamos aqui a falar dos serviços notariais, dos notários, quando um nativo veste daquela forma e vai tratar o seu bilhete de identidade, lhe é negado, gente. Lhe é negada o cartão de identidade. Lhe é negado, não lhe é passado. Que coisa pesada. O que isso quer dizer? Devia vir de fato e gravata, vejam lá. Esse processo tá tão... que me chama muito a atenção. A decolonialidade também está reminiscentemente na consciência das nossas lideranças africanas, sobretudo de uma boa parte da governação. O que se passa? Tirando o Ghana, a Nigéria, o Senegal, o Mali e outros, que tão cedo perceberam que tinham que ensinar os vários processos de escolarização na língua nativa. Porém, em quase todas as realidades ou outras que foram colonizadas pelos portugueses, refiro-me sobretudo a Angola e Moçambique, o ensino das línguas nativas não passavam, mesmo depois da retirada do colonizador. Era aqui reproduzida de novo um mecanismo da decolonialidade, ou seja, negada o uso das línguas nativas nos processos de ensino e também nas instituições públicas. Nós temos dificuldade até hoje porque se um nativo não falar português, ele não encontra espaço de tradução lá dentro do alguém, dificultando o quê? O processo da sua inserção na sociedade, da integração. Há bem pouco tempo, foi o ano passado, novembro, dia 10 ou 15, acho que foi 15, que tivemos aí uma conferência sobre os SAN, os COI-SAN, ou simplesmente SAN, que são o fundo primitivo africano mais antigo, ou seja, no atual território angolano, de que habita um povo chamado Bantu, antes da presença do grupo Bantu, que eles vêm migrados de lá, dos grandes lagos, Lago Níger, Chad, vêm dessas regiões, fazendo a grande travessia, a floresta equatorial, depois o rio Zaire, ficando mais ao sul, no território que hoje chamamos de África Austral, e que Angola pertence também. Os habitantes primeiros, primitivos, foram os Khoisan. Incrível pareça, os Khoisan hoje estão a atender a olhar para a sua integração dentro de uma comunidade Bantu. Aliás, esse grupo de Khoisan ainda se considera
consideram que estão sob domínio de uma colonização negra por negro. Negra por negro. É assim, eles são negros, mas sofrem processo de subjugação por outros negros. E, sobretudo, porque sofrem de exclusão. Aliás, o livro do professor José Pedro Maria de Castro, que fala das minorias negras, das minorias, dos grupos minoritários, aborda exatamente essa ideia da exclusão dessas minorias, em que muitos deles preferem estar habitados em zonas inóspitas, lá bem para o interior, lá bem profundo, que não encontram espaço nos centros rurais e até urbanos, ou melhor, até rurais, do urbano ao rural. Podemos aqui ter um movimento contrário e vice-versa. E por conta de que o negro adotou o mecanismo do próprio colonizador, acabando por repeti-los de forma ou consciente, elaborada, ou até inconsciente, pré-elaborada. Isso lá está. Porque a ideia do gentleman, a ideia do civilizado, é sempre aproximar-nos a esse primado do Ocidente. E então, aqui então, Fanon chama a atenção de que parece que o preto e o branco não coabitam, ou seja, sobrevalorizar a cultura europeia, ocidental, desde a língua aos usos e costumes, e assim para nos designarmos muito mais gente, mais civilizado, mas adotado de padrões de que está evoluído. E essa ideia de evolução, sabe, ele sai do contexto, então, do darwinismo biológico para um darwinismo social, porque tende a padronizar sempre numa perspectiva da pirâmide que não se inverte. A pirâmide é o ponto culme dos valores, padrões que norteiam a civilização, tem que ser olhada para o Ocidente. Isto estamos até hoje. E do ponto de vista político, lá está. Reparem que acho que é Kissinger ao falar da nova ordem mundial, e há uma obra que fala da África, 5 mil anos de exploração, ou ainda a obra de Boubacar Keïta e também do professor Achille Mbembe, retomam aqui uma narrativa de que era necessário a África se reinventar, viver segundo de si e para si mesmo, se reinventar, e daí então Achille Mbembe chama a atenção de que e se a África negasse o desenvolvimento do Ocidente, como seria ela? E que patamar teria levado e processos civilizacionais de si mesmo dependeriam? Eu achei muito interessante a questão de Achille Mbembe, porque é verdade que na teia das relações internacionais fica difícil olhar para um lugar fechado para si mesmo, sobretudo num processo de globalização, haver um desligamento, um desconectar com o mundo. No entanto, se fosse esse efeito de estufa ali no processo de civilização interna africana, como seria? E variadíssimos processos literários todos africanos mostram que houve uma interrupção dentro da teia de desenvolvimento endógena da África. Essa interrupção foi por conta do tráfico de escravos, aí a dominação, enfim. Mas que havia indícios de um processo evolutivo interno com grandes processos de desenvolvimento, quer de nível científico. Aliás, dizem que a grande universidade estava já em Mali, foi soterrada, imigrou, foi roubada até esse saber, que chega à antiga Grécia e aí a Roma, e ocidentalizado também. Uma literatura, Boubacar Keïta fala também disso. Há uma ideia de que também, já antes do processo expansionista europeu, os africanos já tinham atravessado o chamado, para a perspectiva africana, o grande rio, são os mares, via de canoneiras e
que não sabemos como eram feitas, enfim, tal. Há também aqui a noção de, por exemplo, as pirâmides de Fé do Egito foram tão construídas numa base do conhecimento de uma geometria que teria levado já aqui os fundamentos das bases pitagóricas que se fundamentam também na Grécia. Há uma escrita que se aceita mesmo aqui no Reino do Congo, parte de Angola, aliás, o Congo que hoje é patrimônio cultural da humanidade, que também ficou soterrada por conta dessa subjugação colonial. E, no entanto, nos tempos atuais, ainda vemos a valorização de conhecimento externo do que os conhecimentos internos. E foi por conta disso que também achamos muito interessante e abraçado com a causa do projeto que a professora Cíntia Simão França trouxe para nós aqui, um projeto interessante, do qual estamos a tentar explorar. Aí vocês têm muito e solicitamos essa iniciativa, que é da história pública. Numa perspectiva, nós temos isso, mas num outro ângulo em que, por vezes, aqui havia um cruzamento entre a etnografia e a antropologia e como fazer o enquadramento da história no âmbito dessas ciências transversais. Hoje, com um foco mais direcionado, sobretudo porque por conta da experiência aí do laboratório de história, estamos a tentar conduzir mais um estudo que se volte mais para os estudos locais, as histórias e memórias do lugar, a busca e a revisitação dos saberes das gentes que são os conservadores da tradição africana. E aqui talvez algumas páginas sejam muito clarividentes e pegamos Walter Benjamin e nos traz essa narrativa. E é muito interessante porque na base disso podemos olhar a alteridade entre a africanidade na sua autenticidade e os processos de decolonialidade que ainda estão bem patentes no nosso seio e que é um mal que nos impeça, porque se nós temos os chamados poderes tradicionais fundantes nas realezas, fundantes na hierarquia, quer por via da matrilinear ou patrilinear, acabamos também por conta dessa decolonialidade fazer aqui uma colação sempre de que as formas de poder trago por Max Weber são sempre, ou ainda da forma de democratização, são sempre as formas de modernização africana, quando por vezes isso é que alimentam os grandes conflitos internos que a África vive. Bem, Daniel, que aula, né? Então, muito obrigado, professor. Muita informação importante aqui para o nosso ouvinte. Você sabe que eu gosto dessa perspectiva decolonial, professor, porque ela justamente nos aproxima, nós todos que somos frutos desse processo de ocidentalização, né? Já visto que a questão da língua, né? Vamos pegar uma das primeiras questões que o senhor trabalhou aqui, a questão da língua, ela também é uma questão importante na formação disso que a gente poderia chamar de uma cultura brasileira, que é multiétnica, mas que priorizou a língua portuguesa. Então a nossa língua, ela é uma língua com muitas raízes nas línguas banto, mas que foi transformada e homogeneizada como uma língua portuguesa, latino somente. Isso. As heranças banto foram esquecidas ou foram embranquecidas, ocidentalizadas. Obrigado pelo termo, né? Embranquecido. Na verdade, isso é que acabou. Hoje temos dificuldade. Aliás, há nessa preocupação pelo governo angolano agora por conta de grupos diversificados de norte ao sul, do leste ao oeste. Nós temos aí cerca em média de 9 grupos, mas também exatamente na ideia também do embranquecimento, porque esses 9 grupos foram mapeados nos chamados mapa etnográfico, um estudo feito por colonizadores, não conheciam bem a realidade e agrupando por vezes por cada
similitude dos grupos a uma aproximação a um só grupo. E então temos aqui o Chikongo, o Kimbundo, o Lunda Chokwe, o Dovimbundo, os Ganguelas, os Hereros, os Ambô, os Nhanecas e os... aí é outro grupo que agora esqueço, mas eu vou me recordar. Portanto, essa catalogação, ela derivou de uma literatura desta ideia de embranquecimento. E hoje, para estudar, há grupos que dizem, não, eu não caibo nesse grupo, eu não sou um subgrupo deste, eu sou um grupo autônomo a esse. Aliás, a professora Rosa Melo, ela ao estudar o grupo do Nhaneca, contempla que a Nhaneca Umbe, é assim, um grupo com essa nomenclatura, Nhaneca Umbe, ela contempla na sua descrição de um artigo que Nhaneca Umbe é um grupo que é uma carapuça, chama isso, é uma carapuça que não cabe nem a um nem a outro, ou melhor dito, está aqui a dizer que estes ou são Nhaneca ou são Umbe, mas os estudos feitos, quer por Carlos Verdosa, é um missionário português, quer pelo padre Carlos Herman também, acabaram por aglutinar essa gente num único grupo, ou seja, fazendo com que a carapuça caiba aos dois, mas que a Rosa Melo desconstrói esse conceito porque o processo da formação dos grupos, do tal chamado mapa etnográfico, hoje também está a entrar em crivo de análise para poder ver se de facto são ou não pertencentes a esse grupo. Mas no princípio dizia que o governo angolano está preocupado com esta situação, de ponto a que, olhando para o norte ao sul, foi então fazendo com que no ensino primário as idades dos 6, 5, 6 que começam a idade escolar até aí 12, 13, então o ensino primário contempla essas idades, ensinar as línguas nativas já no programa, por conta exatamente de haver uma falha, e isso emerge aqui não tão longe, 2010, os anos todos passados, de 75 até 90, 2009, as línguas não eram ensinadas, tanto é assim que eu, por exemplo, não passei por um processo formativo que contemplasse a língua nativa, e que do pouco que eu sei falar é com o custo da minha avó, com o qual no terreno, na vivência, na aldeia, então nós íamos e ali tínhamos que aprender um pouco da saudação, e olha aí, essa saudação como o professor Marcelo bem disse, é uma língua banta portuguesada, fica aí isso, uma língua banta portuguesada, de tal modo que a gente a falar com a avó ria toda, porque não era a língua no seu vocábulo, na sua constituição, era língua banta portuguesada. Então dava, vocês ficaram que nem brancos, dizia mesmo ela, vocês estão que nem brancos. Mas isso aconteceu com todos nós. Então, a recomposição disso é muito difícil. Por vezes está crivado na estrutura mental, essa cultura simbólica ou compósita, porque resulta justamente desse intercâmbio, e que, por isso é que eu dizia no princípio, que de forma consciente ou inconsciente ela está lá. Esta decolonização está lá, manifeste ou não, ou latente, ela está lá. E para as lideranças africanas, pior um pouco, porque quanto mais pensa que se aproxima do padrão de organização weberiano, mais ele vai repetindo os processos decoloniais, de africano para africano. Isso agrava-se na análise econômica, agrava-se na análise ali, por exemplo, dos estudos produtivos, por exemplo. Nós temos muita dificuldade em África, temos muita dificuldade, porque quando pensamos que temos que ter um processo de desenvolvimento, a gente não o faz fora da esfera do Ocidente. Isso confesso porque toda a tecnologia, todo o know-how vai depender, em parte, da importação desse saber. Assim, por exemplo, nós em Angola somos ricos em petróleo, no entanto, a tecnologia e mesmo a própria exploração
não é nossa, não é nossa. Estamos nesse dependente. Isso faz buscar as ideias defendidas por Frederic Lugard, de um ex-administrador colonial britânico, a quando da África passar para as independências, ele deixou claro essa ideia, dizer, olha, tomemos em consideração o seguinte, deixemos o cofre em África, mas levemos conosco a chave. Ali, a nossa autonomia, ela é política, parece que podemos mandar sobre o cofre, podemos nos governar sobre o cofre, ok? Podemos pensar numa divisão dos valores que estejam no cofre, podemos pensar, mas lá está, quando quisermos fazer essa divisão e distribuir, temos que chamar aquele que está com a chave. Ou seja, é uma independência tutelada. Tutelada. Uma independência que depende, que mantém as estruturas coloniais. E então, aí estamos nesse processo reféns ao FMI, ou ao Banco Mundial, as economias africanas, e se assim está, quem melhor estrutura da forma de governação é exatamente quem está com esse processo econômico em demanda. Ele politicamente faz com que altere o processo de uma via para outra, a depender dessas solicitudes. Aliás, aqui também uma análise do autor, mas fala de África como uns estados clientelares. Nós somos estados clientelares. E como cliente dependemos, aliás, da oferta, do preço, ou no processo da oferta e procura de quem dita as regras do jogo econômico. Então a nossa política é fragilizada nesse sentido, nesse processo. Outra vez, a pirâmide da colonialidade está sempre ali, de uma maneira ou de outra, a revivenciar-se e até mesmo a fortificar-se, ganha mais laços, os nossos lobos tornam-se frágeis e os impostos acabam por pesar sobre o consumidor, já que são os clientes. Muito bem. O assunto é bastante complexo e a gente consegue ir puxando um assunto e outro, eles estão todos interligados. A fala do professor Gildo nos mostra como esse assunto da decolonialidade é importante para entender o Brasil, Angola, a África de maneira geral, nossas ligações ancestrais e presentes, porque nós temos ligações, nós vivemos contextos muito parecidos, né? O Daniel, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria acrescentar que um comentário a respeito do que o professor Gildo falou, né? Que ele chegou de bermuda e sandália na universidade. Epa. Haverá sinais que a decolonialidade chegou, né, Gildo? Muito obrigado, Daniel. Que bom. Você fez lembrar das minhas vivências ali. Que muito bom. Chegou assim. Cortou de que maneira? Nós quebramos esses parâmetros no dia a dia, né? Com esses atos simbólicos, né? Da vestimenta, da língua. Professor, tem uma questão que eu vi o senhor falando que eu acho que remete bem à dificuldade de reconstruir essa ligação com o passado ancestral, porque passa por questões como, por exemplo, os nossos próprios nomes, né? O meu nome é Marcelo Silva, o seu nome é o Daniel Ferreira, Gildo Adriano, são nomes portugueses. Muito. E obrigado por fazer recordar. Muito bom. E lá está. Repare que estamos fragilizados nessa ideia de defender a ancestralidade, até mesmo na ideia dos antropônimos ou dos topônimos. Enfim, o que tem, por exemplo, o nosso vice-presidente, que também era ministro do
território em Angola, repare que fez modificar a escrita nativa dos lugares pela escrita portuguesa. É verdade. Olha Aqui só. nós temos duas províncias ao sul, não, uma província ao sul que é chamado Quando Cubango. Quando Cubango, na verdade, é uma região, um território situado entre dois grandes rios, o Quando e o Cubango. Por conta desses dois grandes rios, esse território tomou esse nome. Na língua nativa, Quando Cubango, ele é escrito com capa. É mesmo capa, W, para dizer quando, A-N-D-O. Quando. Isto assim está escrita na língua nativa. Capa, W-A-N-D-O. Quando. O seu nome é Quando. E então o ministro julgou que isso não está bem grafejado e retirou a portuguesando. Então escreve-se agora com C-U-A-N-D-O. Quando. Esse é outro problema da decolonialidade. O outro fator, por isso, meu pai colocou-me esse nome mesmo assim. O nome completo é Antônio Gildo Manuel Adriano. Tudo português. E aliás, quando eu estive ali no Brasil, à medida que fui tratando o documento para aí ter algum tratamento aí para o banco, para fiscal, CPF, o senhor não tem sobrenome. Não, você não tem sobrenome. Claro. Mas por quê? E passaria por uma longa história. O que aconteceu? Eu nasci 3 anos depois da independência. E ali ficou na marca de que não se podia fazer o uso dos nomes africanos. Quem quisesse sentir como que branco, está embranquecimento também do nome, dos antropônimos, embranquecimento dos antropônimos, a decolonialidade, então tinha que descrever, tinha que ter um nome todo ele aportuguesado. O meu pai é José Adriano, eu passo a ter o sobrenome dele é Adriano, mas que houve um desligamento tão grande com o meu avô. O meu avô, ele é Kalenga. Kalenga é nome africano. E então, perdemos por conta desse processo da decolonialidade, perdemos essa continuidade da herança do nome da nossa ancestralidade. E aqui no Brasil isso é até mais antigo, remetendo à época da escravidão, do escravismo, as pessoas que vinham para cá por meio do tráfico, elas eram batizadas, né? Já com o nome português. Então, elas perdiam, a maior parte dos descendentes de africanos brasileiros não existe mais nem como resgatar o nome das suas famílias. Não tem como, porque já passou. José Caserbo, no processo do escravismo, ele fala exatamente disso, ok? É uma das condições para depois o negro transpor o Atlântico na ida da África para as Américas, era exatamente o batismo. E nesse batismo dava exatamente o nome. Cá em Angola também aconteceu, durante o processo da colonização, a igreja, sobretudo católica, nos primórdios, e depois outras, quem fosse tipo com nome africano, posto lá, o padre alterava para pôr o nome de um santo que bastava lá da Europa. Então alterava. De tal modo que em Angola, por exemplo, é muito comum e muito vulgar encontrar nomes tipo Antônio, que eu tenho, Pedro, João, Maria, que é uma porrada de Marias, Isabel, aqui também. E por aí afora. Nomes ou portugueses ou de santos não sei o que e tal, acabavam por reproduzir nomes ocidentais, mesmo sem grande significado ou ligamento com nomes de família. Então, isso aqui até hoje vinca, apesar de que há uma ligeira tendência de rebutar ali os contextos para os nossos nomes africanos. Muito interessante essa questão do professor Marcelo, que ele nos faz também pensar a decolonialidade. E é fundamental, porque também, por exemplo, vou à Europa, ao chamar pelo passaporte, dá uma ideia, o microfone, vai aparecer aí um branco. Quando aparece um negro, mas
Olha, tu não tens nada de África. De nome não tens nada. Só tens a cor, mas o nome não te liga a nada. E aí, então, é essa dificuldade que temos aqui encontrado. Desculpa lá esse jeito. Por aqui também. Bom, mas eu acho que é isso então, hein, Daniel? Vamos caminhando aí pro final do nosso programa. Vamos fazer aí uma despedida, considerações finais. Agradecer, né, ao professor Gildo mais uma vez, né, e assim, essa história não termina aqui, né, a gente vai trazer ele para conversar mais vezes, porque temos que aprofundar e trazer e traçar novos caminhos para diálogos mais próximos, né, dessas realidades tão próximas e tão distantes ao mesmo tempo, mas que são vívidas na nossa sociedade, né. Nas falas dele, ele falou a respeito das experiências dos alunos africanos aqui que estão no mestrado. No próximo programa nós estaremos trazendo um deles. A gente pode até pensar um pouco a respeito para conversar um pouco das vivências dele sobre a prática de racismo que ele já sofreu aqui no Brasil, para ele compartilhar um pouco também sobre isso. E tem muito mais de onde veio, né, Marcelo? Tem muita coisa ainda para a gente desvendar nesse meio desse mar da história. Isso. Eu acho que é isso. É uma questão que a gente trabalhar com a ideia de decolonialidade, né? É um conceito complexo que tem surgido nas ciências sociais e que tem promovido, como o professor Gil deixou bem claro, uma reflexão sobre os impactos dos processos de colonização tanto em África quanto no Brasil, nas Américas, e tem chamado a atenção dos pesquisadores que têm falado com a sociedade do fato de que esses processos não terminaram, né? Com as independências. Ora, as independências, elas são tuteladas, elas mantêm as desigualdades, mantêm as dificuldades daqueles que se tornaram independentes, e no caso das Américas, eles, além de manter as desigualdades, também promovem, né, continuam promovendo nas Américas e em África essa percepção de uma sociedade civilizada contra uma sociedade o que seria que precisa de civilização, ou menos civilizada, né? Então é uma necessidade que a reflexão sobre a decolonialidade vem nos trazendo. Ora, nós precisamos requebrar essa ideia de civilização e de hierarquias entre sociedades. Foi feita essa hierarquização por parte dos colonizadores e ela é muito presente na educação, na economia, na política, e em todos esses campos a reflexão decolonial visa, né, promover essa alteração dessas estruturas de poder. O que é muito difícil, o que é muito complicado é justamente por se tratar de estruturas de poder, de distribuição de poder, poder político, poder econômico. E quando se fala em distribuir poder, em alterar a hierarquia de poder, existe sempre muita resistência. Então, se o que nós vivemos é fruto de uma longa história de séculos de criação de um mundo ocidental, é de se pensar que para quebrar isso nós teremos muitas dificuldades, porque são estruturas muito enraizadas na nossa forma de ver o mundo, de interpretá-lo, de viver no mundo, né? Então, são muitas questões para a gente analisar. Indo para outras considerações finais, penso que é um pontapé de entrada a esse tudo, e que, obviamente, numa nossa primeira fala, foi muito genérico. Nós precisamos encontrar, talvez, esse programa do professor Martelo, o programa do Daniel, às vezes, esqueletizarmos mais, para depois, se tivermos... o tema é muito interessante, penso que nós esgotamos a fala na sua profundidade, tocamos em aspectos quase gerais, mas que são sempre impactantes na análise de contextos atuais. E acho que as buscas por outras literaturas e fazendo novos estudos, novas vistas, eles podem nos trazer aqui processos mais históricos evidenciados no contexto atual, e talvez sirvam como que memórias para que sejam revivenciadas, sejam abordadas para a posteridade ou mesmo para os atores sociais presentes, que vai de reflexão. E esse debate tão interessante reproduz sempre uma nova reflexão à medida que se busca por uma explicação a um ou outra grelha de saber. Estou muito agradecido por isso, e a questão fica mesmo: partilhemos mais, participemos mais, e estaremos sempre unidos quando... Muito obrigado, e também já me sinto um brasileiro aí. Que bom, obrigado, viu, professor? Eu fiquei muito feliz com a sua fala, e eu tenho certeza que nossos ouvintes também, Sim. né, Daniel?
É muito rico e o debate vai continuar. Claro. Obrigado. Não se encerra aqui, né? Muito bom. Gente, então eu fico por aqui, por enquanto. Agradeço ao Gildo, agradeço ao Daniel. Obrigado. Desejo a todos e todas, desejo quem uma boa noite toda. Muito bom. Ou bom dia, se você estiver ouvindo isso de dia, boa tarde, se você estiver ouvindo à tarde. Um até logo, né, Marcelo? E até logo. Tchau. Abraço. Kanene kanela ina mo balu ala le dure ninda.